Quantas vezes você já tentou explicar algo importante para alguém e, no fundo, percebeu que essa pessoa não queria entender, só queria ter razão? Quantas vezes você pensou nas palavras certas, escolheu o tom certo, organizou tudo na sua cabeça e mesmo assim terminou a conversa se sentindo menor, drenado, confuso, como se tivesse desperdiçado energia com alguém que nem estava ali de verdade? E se eu te dissesse que uma das maiores prisões emocionais da sua vida não são as pessoas em si, mas a sua insistência em se explicar para quem nunca teve intenção de te ouvir? Fica comigo até o final, porque isso pode mudar completamente a forma como você lida com o mundo. Desde cedo, você foi condicionado a acreditar que, se explicasse melhor, as pessoas entenderiam. Que se você fosse mais paciente, mais claro, mais calmo, mais didático, elas finalmente iam enxergar o seu ponto de vista. Mas ninguém te contou uma verdade dura. Existem pessoas que não querem entender. Elas querem vencer. Não querem diálogo, querem superioridade. Não querem conexão, querem controle. E enquanto você tenta se explicar, elas estão apenas esperando a sua pausa para te interromper, te invalidar ou distorcer tudo o que você disse. E é aí que começa o desgaste. Porque explicar exige energia, exige pensamento, exige vulnerabilidade. Quando você se explica, você se expõe. Você abre sua lógica, seus sentimentos, suas motivações. Mas quem não ouve, não respeita essa abertura. Pelo contrário, usa isso contra você. Pega um pedaço do que você disse, torce, recorta, manipula. E depois você fica ali, tentando se explicar de novo. E de novo. E de novo. Como Isso se muda em tudo. algum momento a compreensão finalmente fosse chegar. Mas ela não chega. Porque não é falta de clareza. É falta de interesse. Agora pensa comigo. Se alguém não te escuta de propósito, o problema ainda é a sua explicação? Ou o problema é o ouvido fechado do outro? Você não consegue ensinar quem já decidiu o que quer acreditar. Você não consegue convencer quem se alimenta do conflito. Você não consegue se explicar para quem transformou você em inimigo dentro da própria cabeça. E quanto mais você insiste, mais você entra no jogo do outro. E é exatamente isso que muitas pessoas fazem com você. Puxam você para um jogo emocional, onde a única forma de você perder menos é não jogando. Porque quem não quer ouvir não busca entendimento. Busca reação. Quer que você se altere, se irrite, se desgaste, se desorganize. E enquanto você tenta ser racional, a outra pessoa está só coletando munição para continuar te atingindo. Mas aqui está uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. Nem todo mundo merece a explicação do seu coração. Nem todo mundo merece o acesso às suas intenções. Nem todo mundo merece o mapa da sua alma. Quando você se explica para quem não te respeita, você entrega armas para quem já está em posição de ataque. E talvez você esteja pensando, mas se eu não me explicar, vão me julgar. Deixa eu te contar algo que dói, mas liberta. Eles já estão te julgando. Com explicação ou sem explicação. Vão te chamar de frio, de orgulhoso, de distante, de arrogante, de difícil. Porque pessoas que não ouvem sempre invertem a história. O silêncio para elas é uma ameaça, porque agora elas não têm mais acesso, não têm mais controle, não têm mais informação para usar contra você. Existe um momento na vida em que você precisa decidir. Continuar se explicando para quem não quer entender ou preservar sua energia, para quem realmente valoriza sua presença? Porque cada explicação desperdiçada é tempo que você tira de si, do seu crescimento, da sua paz, das suas pessoas. E pior ainda, explicar demais cria uma falsa sensação de dívida. Como se você devesse justificativas para existir, para mudar, para crescer, para se afastar, para dizer não. Como se a sua vida fosse uma assembleia onde todo mundo precisa aprovar suas decisões. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Desde quando você virou propriedade do entendimento dos outros? Desde quando suas escolhas precisam ser validadas por quem não vive suas dores? Desde quando você carregou no contrato da vida a obrigação de convencer todo mundo sobre quem você é? Você não vai convencer todos. Você não vai ser compreendido por todos. E isso é libertador.
Porque a partir do momento que você aceita isso, você para de se desgastar tentando ser entendido por quem só quer te diminuir e começa a investir energia em quem realmente te ouve, em quem te olha sem distorcer, em quem quer te entender e não te enquadrar. E aqui vem o ponto em que muita gente trava: o medo do mal-entendido. A gente tem pavor de ser mal interpretado. Mas a verdade é que quem quer te entender pergunta. Quem não quer, interpreta do jeito que quiser. E você pode explicar 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Eles vão continuar entendendo do jeito que favorece a narrativa deles. E a pergunta que você precisa fazer agora não é: como eu explico melhor? É: por que eu ainda tento explicar? Por que você sente essa necessidade? É culpa? É medo de rejeição? É carência de aprovação? Porque se for isso, a sua explicação não é comunicação, é pedido de aceitação. E quando você transforma sua voz em um pedido, você perde autoridade sobre ela. Tem gente que vai te provocar só para te ver se explicar. Porque elas sabem que você tem esse gatilho. Elas sabem que, se te questionarem o suficiente, você vai se justificar. E enquanto você se justifica, elas se alimentam do controle. Elas se sentem no poder. Porque você está tentando convencê-las de algo. Mas sabe o que ninguém te ensinou? Que o silêncio, às vezes, é a resposta mais inteligente. Não o silêncio do medo, mas o silêncio do domínio. O silêncio de quem percebeu que explicar demais é dar palco para quem não merece audiência. E isso não é ser grosseiro. Não é ser insensível. É ser consciente. É escolher suas batalhas. É entender que sua paz vale mais do que ganhar uma discussão. É entender que nem toda guerra merece ser travada. E que algumas pessoas só aprendem quando perdem acesso. Chega um momento em que você precisa sair do papel de advogado da sua própria existência. Você não está em julgamento. Você não deve defesa pública. Sua vida não é um tribunal aberto 24 horas por dia. E quando você entende isso, você começa a falar menos com quem te distorce e mais com quem te fortalece. E quando você para de se explicar para quem não ouve, algo poderoso acontece. Você começa a ouvir mais a si mesmo. Você começa a organizar seus pensamentos sem a interferência do julgamento externo. Você começa a tomar decisões sem precisar provar nada para ninguém. E isso assusta os outros. Porque pessoas inseguras se sentem ameaçadas por quem não pede validação. E é aí que a coisa vira. No começo, as pessoas vão estranhar. Vão perguntar por que você mudou. Vão dizer que você está diferente. Que você está estranho. Que você está distante. Mas, na verdade, o que incomoda elas não é sua distância. É a perda do acesso. Porque antes, elas tinham entrada direta na sua mente. Agora, não tem mais. Você não precisa vencer argumentos com quem só quer te diminuir. Você não precisa convencer quem já te descartou por dentro. Você não precisa se justificar para quem te usa como distração emocional. Você precisa de paz. E paz não se negocia em debate com surdos emocionais. E deixa eu te dizer uma coisa importante. Parar de se explicar não significa virar alguém fechado, inacessível, rude ou distante de todos. Significa ser seletivo. É como trancar a porta de casa, não para o mundo, mas para quem entra sem ser convidado e ainda quer te desorganizar. Porque quando você para de se explicar para quem não ouve, você não perde nada. Você economiza energia. Você protege sua sanidade. Você preserva sua dignidade. E, principalmente, você recupera seu poder. E sabe qual é o maior sinal de maturidade emocional? Não é vencer discussões. É saber quando sair delas sem dizer uma palavra. Agora me responde uma coisa. Quantas vezes você se explicou para alguém que nunca teve intenção de te entender? Quantas vezes você tentou se justificar para alguém que usou isso contra você depois? Quantas vezes você foi embora se sentindo esgotado, como se tivesse sido sugado, porque fez força demais para ser compreendido? Esse vídeo é o seu ponto de virada. Porque a partir de agora, você tem consciência. E depois que você enxerga, não dá mais para fingir que não vê. Você não é obrigado a convencer todo mundo. Você não é responsável pela interpretação de quem não te escuta. Você não é terapeuta de quem prefere distorcer sua fala ao invés de refletir sobre si mesmo. Você só precisa ser fiel a você. E se você sente que essa mensagem é exatamente o que você precisava ouvir hoje,
Eu quero que você escreva aqui nos comentários. Eu paro de me explicar para quem não me escuta. Só isso. Porque quando você escreve, você sela uma decisão. Se você chegou até aqui, deixa o like agora. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas que estão vivendo esse mesmo ciclo de desgaste e não sabem como sair. E se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui a gente não alimenta ego. A gente fortalece consciência. A gente não entrega ilusão. A gente entrega verdade. Verdades que doem, mas libertam. Verdades que incomodam, mas despertam. E lembra disso. Quem realmente quer te entender, vai perguntar. Quem não quer, vai distorcer. E você não tem obrigação nenhuma de explicar sua alma para quem escolheu não ouvir. Agora me diga nos comentários. Em qual situação você mais se viu se explicando para quem não ouvia? No trabalho? Na família? No relacionamento? Eu quero ler você. Você continua explicando, mas só para quem realmente escuta. Só para quem valoriza. Só para quem sabe ouvir com o coração e não com a vontade de vencer.